A solidão de sentir-se só, ou seja, de uma situação na sua existência, um momento que você está vivendo em sua jornada, é sempre tomada na acepção de sofrimento. Afinal de contas, ninguém fala de solidão como um bom sentimento. Ninguém pensa em solidão como algo agradável. A maior parte das vezes, falamos de solidão com dor, com sofrimento que isso nos causa. Nos querendo, e a maioria das vezes quando se fala disso é querendo se livrar dela, porque ela causa mal-estar, né? Poderíamos dizer, é a visão patológica da solidão, solidão como um problema, né? Aqui eu não tô falando, e é bom, importante pontuar isso, eu não estou falando de privação. Privação é aquele estado em que a pessoa está excluída por força de uma circunstância, de qualquer contato com qualquer ser humano, por longo período de tempo, sem contato nenhum. Aí não tem internet, não tem telefone, não tem vibração, não tem nada, a pessoa está isolada. A situação de privação é uma situação anormal. Nós somos seres gregários. Aí você está falando de situação de uma pessoa, por exemplo, que foi largada num calabouço durante séculos, só recebendo comidinha debaixo da porta, sem nunca sequer ver a mão da outra pessoa. Você está falando de uma situação dessa, onde a pessoa está isolada por uma circunstância contrária à sua vontade por um longo período de tempo. Aí já não é uma questão de solidão, é privação do contato humano e que tem consequências graves, nós sabemos disso, porque nós somos seres sociais, ou seja, seres que dependemos uns dos outros para aprender e crescer. Não crescemos sozinhos. Vide aquele exemplo famoso de Amália e Camala, as irmãs que foram encontradas perdidas numa floresta após perderem seus pais e praticamente eram animais. Não aprenderam, não desenvolveram a fala, não desenvolveram nenhuma habilidade da civilização, porque passaram um largo período na floresta sem contato com seres humanos. Isso é privação. E aí não é solidão. É uma outra questão essa daí. Estamos falando de solidão. Uma pessoa que não é privada da ligação com os outros, mas sente-se só. Sente-se sozinha na vida. Veja só. Jung, ele tem uma frase, Carl Gustav Jung, psicólogo, eu amo Jung, sou apaixonado pelas ideias dele, ele tem uma frase que é fantástica, no seu livro A Natureza da Psique, na página 135, ele diz: não há um conteúdo consciente que não seja inconsciente sobre outro aspecto. Tudo aquilo que nós temos percepção na nossa consciência tem uma contraparte inconsciente, que traz um outro aspecto àquela experiência e que, por estar inconsciente, nós não temos conhecimento. E que geralmente está por baixo e é a razão de ser daquilo que está na consciência. A solidão nesse aspecto, ela é mais um sintoma do que o problema. A solidão não é o problema. Quando eu sinto solidão nessa situação de sofrimento, de sentir-me só na existência, eu estou falando de algo que é a ponta de um iceberg. A sensação da solidão vem à minha consciência, mas por uma consequência de outras questões que não estão na minha consciência. É, portanto, o indicador de um problema. E que problemas podem ser esses? Problemas que geralmente denotam uma percepção errônea da realidade. Uma pessoa pode estar sentindo-se só e, de fato, estar sem contato, sem amigos, ser sozinha na vida, porque, por exemplo, ela é uma pessoa intragável para se conviver. Ela é uma pessoa insuportável, uma pessoa chata, uma pessoa maldosa, uma pessoa, enfim, antipática, que ninguém consegue conviver. Uma pessoa que só reclama, que só fala mal, que só vibra negativamente, que aos poucos ninguém suporta. Aí, esta solidão não é o problema. O problema é o comportamento subjacente
que está afastando realmente as pessoas. A solidão é real, a pessoa está só, mas está só por ato de seu comportamento, de sua forma de agir. Esse é um aspecto. Outro aspecto é a pessoa que sente solidão sem de fato estar só. Nunca conheceram alguém que fala assim, eu sou só na vida. Mas tem amigos, tem parentes, tem familiares, tem pessoas que gostam muito, mas a pessoa insiste em falar que é só na vida e sofre. Por que isso? É uma percepção errônea da realidade. Ela elimina, nós fazemos isso, nós somos editores na nossa vida, né? Nossa vida é como um filme que vivemos o tempo todo editando. A gente fica recortando pedaços e construindo uma história. Nós somos narradores de nossas histórias e 99,9% das vezes é uma história mal contada, porque as nossas edições, elas não consideram todos os aspectos. Acabamos, por questões até inconscientes, questões que envolvem complexos e outras coisas, acabamos eliminando pedaços que não gostamos. Então, nesse caso, uma pessoa que elimina, por exemplo, a percepção de todos que estão em volta dela, porque ela tem uma necessidade constante de autoafirmação, de ser afirmada. As pessoas ficam o tempo inteiro dizendo que a amam, senão ela não se sente segura. Ela tem outros problemas. Problemas de apego, diria Bowlby, né? Psicólogo que estudou a teoria que formulou a teoria do apego. Ela tem problemas com relação à sua segurança emocional. E aí, por mais que ela tenha pessoas que a amam, ela sente só. Não é a falta de contato com os outros, é a percepção da realidade. Todo sentimento de solidão aponta para um problema de percepção, seja da conduta que afasta os outros, seja da incapacidade de ver os outros em volta de si. O porquê dessa distorção da percepção requer uma autoanálise. Eu estou me comportando direito com as pessoas? Eu sou uma pessoa simpática? Eu cuido bem das minhas amizades? Eu sou amoroso? Eu sou carinhoso com meus amigos? Eu nutro as minhas amizades? Se eu faço tudo isso e reconheço que de fato faço e comprovo perguntando a alguém mais próximo se eu de fato faço, então o problema está em outro aspecto. Então eu estou eliminando as pessoas que gostam de mim dizendo que eu sou só. Como na verdade não sou. Por quê? Porque esse vitimismo, não sei. Aí tem que olhar também, por que eu estou me colocando só no mundo? Ou porque eu tenho a necessidade constante que as outras pessoas o tempo inteiro digam que me amam, que estão comigo, que demonstrem isso insaciavelmente. Veja que em todas as situações tem um problema grande de egocentrismo. Não é egoísmo, é egocentrismo. O ego no centro. A pessoa coloca seu ego como foco, seja destratando os outros, porque se vê mais importante, seja por ter necessidade constante do outro, por não se considerar importante. Mas tanto num caso como no outro, o foco está sempre no próprio ego, em si mesmo. No foco em si como eu preciso, foco em si como o outro não presta. Mas é sempre o foco em si. Não há como, claro que cada vivência de solidão é única em cada vida. Não tem como a gente dizer aqui, uma regra geral, todos os casos são esses. Mas a pessoa tem que observar que há um problema de foco. Precisa começar a tirar o foco de si e colocar no outro. Seja para reconhecer que não trata o outro bem, seja para reconhecer que o outro está lá, sempre teve. Sou eu que não reconheço a presença dele em minha vida. E aí, o tratamento para esse tipo de sofrimento, além da percepção, da mudança da percepção de uma autoanálise profunda, é entender que há uma necessidade de desenvolver empatia, tanto no caso da pessoa que afasta os outros, como no outro, da pessoa que é um buraco negro atraindo os outros o tempo inteiro, né? Há que se entender que é um problema de empatia. Eu posso até não conseguir decifrar por que eu faço essas coisas. Às vezes está tão profundo no inconsciente que é uma viagem difícil de fazer. Mas eu posso reverter
através do desenvolvimento de uma conduta empática. Tem Entendeu? um comentário, Não funciona. uma pergunta, quer que espere até o final? Há momentos que bate uma solidão, que leva uma tristeza. Cadê? Eu estou pegando aqui. E não há motivos aparentes. Não Como há explicar esse motivos estado? aparentes. Então, como eu falei, bom, cuidado, viu? Peraí que a gente tem que ter um cuidado aí. Isso vem do inconsciente. Agora, às vezes vem do inconsciente por experiências espirituais também. Tá? Eu, por exemplo, certa feita, conversava com um amigo, tem algum tempo isso, e do nada, ele estava normal, ele não tinha problema nenhum, estávamos normal, e do nada, ele foi tomado por uma ânsia de choro, começou a chorar, e eu dizia, o que foi que eu fiz? Eu sou egocêntrico, comecei a achar que eu tinha dito alguma coisa, né? Olha, egocentrismo. Meu Deus, o que foi que eu falei? O que foi que eu fiz? Aí eu disse, o que foi? Ele disse, eu não sei, eu estou me sentindo muito só. Horas depois, descobriu que havia perdido uma pessoa muito querida, que tinha falecido exatamente naquele momento que ele começa a chorar. Então, temos que ter cuidado quando a gente fala assim, tem horas que bate uma solidão, existem várias razões para a emersão desse sentimento. Pode ser uma situação evocada de memória, pode ser uma experiência espiritual, pode ser algo do seu processo de consciência que está em transformação. Podem ser muitas coisas. Não pode se dar uma resposta única para uma pergunta dessa. É preciso que a pessoa pare e analise o que foi que aconteceu. Você estava bem, do nada vem isso, o que estava acontecendo naquela hora que aquilo aconteceu? Olhe suas circunstâncias, olhe se foi algo que alguém lhe falou, se foi vendo algo que lhe evocou a memória, depende do que é que se está vivendo, né? Então, eu não respondi sua pergunta porque não tenho uma resposta a dar. Como eu disse, é preciso analisar caso a caso. Mas a solução para esse tipo de sofrimento, não importa a sua origem, é empatia. É conectar-se com o outro, mas não de maneira física. É entendendo o outro, colocando-se no lugar do outro. Mesmo agora, quem está isolado, sozinho numa casa, tem condição de estar em contato empático com o outro. Você pode fazer uma videochamada de 1 minuto e fazer um contato empático com o outro, vendo o outro, ouvindo o outro. Um exercício que uma pessoa que se sente só tem que fazer é aprender a ouvir o outro. Quem está só ouve a própria solidão e não ouve o outro. Então, o exercício é de parar, de se ouvir e ouvir a própria dor e tentar, em contato com o outro, ouvir o outro. Isso é empatia. Quando eu começo a ouvir o outro, eu estou entrando numa verdadeira conexão, que nenhum abraço no mundo substitui. A verdadeira ligação com o outro, ela é emocional, ela é de ser para ser. O sentir-se só é uma coisa. Vamos falar agora da solidão como condição de existência. Ser só. Aí é mais profundo. Sabe por quê? Porque nós somos seres solitários. Simplesmente porque ninguém consegue estar no seu lugar. Então, condição de existência, nós todos somos solitários nessa condição. Cada cabeça é um universo. Deus criou cada um de nós único. Isso é profundo demais. Cada individualidade, olha o nome, individualidade, único. É um ser único, nem tem outro igual. Então, nesse aspecto, nós somos únicos no universo todo. Não há um único espírito em toda a criação, não importa quão grande ela seja, considerando-se os universos paralelos e tudo mais, não importa quão grande seja o universo, os multi-universos, somos únicos, porque Deus não faria dois de nós iguaizinhos. Somos únicos, porque apesar de sermos feitos simples e ignorantes, cada um tem uma trajetória única na vida.
escolhas únicas na vida, passos únicos na vida. Sua vida é sua, você como espírito chegou até aqui hoje sendo você, e não existe ninguém que tenha feito o mesmo caminho que você fez e que construiu sua personalidade, construiu sua forma de ver o mundo. Você é uma pessoa única e nessa condição você é só. Mas essa condição não é sofrimento, é de estrutura do ser. O ser é único e não há nisso sofrimento. Há individualidade que é necessário existir. Se você pegar o livro Pão Nosso, né, psicografado de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, tem um texto, capítulo 47, Autolibertação, que ele trata daquela passagem da primeira epístola aos Timóteos, escrita por Paulo, que diz o seguinte: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Emmanuel fala muito disso, da solidão do crescimento. Existe a solidão do sofrimento, que é um problema de percepção, mas existe uma solidão que é da condição de existência. É a solidão do crescimento. E independe da percepção do indivíduo. É natural ao processo. Todos nós, quando crescemos na vida, e aí você não precisa se tornar um ser de luz para crescer, não. Qualquer passozinho, mínimo, milimétrico, que você dá na sua jornada evolutiva, para se tornar alguém melhor e diferente, isso lhe afasta dos outros, em alguma circunstância. Porque as pessoas que não estão acompanhando o seu crescimento, não compartilham dos seus ideais. Veja aqui o que diz Jung, Carl Gustav Jung, de novo, em seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões. A solidão não significa a ausência de pessoas à nossa volta, mas sim o fato de não podermos comunicar-lhes as coisas que julgamos importantes ou mostrar-lhes o valor de pensamentos que lhes parecem improváveis. Há uma dor no crescimento, há uma dor de solidão no crescimento, engraçado isso, né? Às vezes o indivíduo sofre porque os outros não entendem, mas é porque ele está agora em um outro patamar, ele aprendeu algo. Então o indivíduo que aprende algo, ele não consegue mais ter a mesma relação que tinha com os amigos. A mesma relação. Ele pode mudar essa relação, mas a mesma não tem, porque começam a falar idiomas diferentes. Veja da seguinte forma, imagina que você, gente, eu não estou aqui falando mal de quem faz isso, eu estou apenas usando um exemplo. Digamos que você a vida toda gostava de passar fim de semana, era no barzinho, na cachaça com a galera, de boas, não é aquela coisa terrível, ou alcoólatra, não, estou falando de boas. Aquela cervejinha, batendo um papo e tal. E aí, um dia você faz lá um curso universitário, ou um pós-graduação que lhe toca na cabeça um novo mundo, que lhe desperta um desejo, que lhe desperta uma compreensão de mundo diferente. Aí você volta para falar com sua galera e é uma frustração, porque aquilo é uma experiência sua. É um crescimento seu, é uma modificação sua, e os outros não acompanham. Eles não estão naquela sua vivência. E de repente você se sente só, você tem uma experiência rica, sente-se feliz por estar vivendo aquilo, mas sente-se só, porque não encontra naquele círculo das velhas amizades correspondência para trocar. Aí a única alternativa é procurar novas relações, não é jogar amigos fora, mas é ampliar suas relações para que sua empatia abrace a todos, os antigos e os novos amigos. É ser capaz de conversar com o outro empaticamente, sintonizado emocionalmente com ele, naquilo que ele pode lhe oferecer e naquilo que você pode oferecer para ele. Lembremos, por exemplo, de Jesus. Imagine, vocês já passaram para imaginar a solidão de Jesus na terra quando encarnou?
E não quer dizer que por isso ele era depressivo ou vivia triste. Mas ele era único entre nós. Não tinha aqui outro espírito da capacidade dele para falar com ele. Nenhum. Nem seus discípulos. Que o tempo inteiro ele ficava falando por parábolas porque eles não conseguiam entender. Nem os seus discípulos. Que ele escolheu a dedo, que portanto deveriam ser espíritos com alguma condição hierárquica de compreensão, pelo menos, mas que encarnados eram zero à esquerda. Pelo menos naquele momento. Não tinham troca com ele. Como fazer isso? Não faz. O que é que Jesus faz? Empatia. Ele o tempo todo está ligado no amor com todos, mas está só o tempo inteiro e morre só. Inclusive, na sua morte, ele é negado pelos seus discípulos. Pedro vai negar 3 vezes. Até aqueles que diziam que o amavam, que estavam com ele 24 horas por dia, o largaram só num momento crucial e ele não reclama. Ele entende que é a condição de existência de cada um. E a condição dele era diferente da nossa. Não estávamos no mesmo nível. Ninguém estava no mesmo nível que ele. Também Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem uma colocação que eu acho linda. Que é produção. Elisa falou perfeito a solidão do crescimento. E Pedro falou que crescer sozinho requer desapego. Olha, é palestra com plateia, participativa, assim que é bom. No livro Fonte Viva, capítulo 70, Solidão, tem uma frase, leiam esse livro, Fonte Viva, leiam o livro não, leiam essa passagem de Fonte Viva, capítulo 70, o tema é solidão. Ele trata da solidão da condição de existência, da evolução do espírito. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol, que alimenta o mundo inteiro, brilha sozinho. Olha que coisa linda! O sol, que alimenta o mundo inteiro, brilha sozinho. Jesus, como nosso sol, aqui na terra, brilhou sozinho. Nem por isso deixou de ser a estrela vibrante que era. Olha que a condição de existência é o indivíduo que compreende. E por isso ele não ama menos, ele ama mais. Nós agora aqui estamos fazendo isso. Estamos compartilhando empaticamente um momento. Nesse momento, não é possível sentir-se só. Só se sente só quem agora, nessa live, não estiver compartilhando. Não estiver na empatia, está focado em si. Se você agora está me ouvindo, se sentindo só, pare de focar em si, foque em mim, faça uma conexão comigo. Como o Ni fez, não aventou, correu para aparecer, para estar ligada conosco. Né? Lucas falou, estar só é ótimo para o autoenfrentamento e se despir das projeções? Pode ser, depende de cada um. Para alguns pode ser a solidão, pode ser o mecanismo de libertação. Para Jung, por exemplo, foi. Jung, no pior momento de sua história, que foi a ruptura com Freud, ele se recolhe. Ele vai para a solidão, vai construir lá a torre de Bollinger, Bollinger, não sei falar o nome daquele negócio não. Bonitinho que ele faz lá, e ele se isola do mundo. Ali na solidão, ele consegue se reconstruir do sofrimento que ele viveu na ruptura. Mas tem outros que não. Vão conseguir fazer esse processo com o outro, no atrito. Aí vai depender da situação de cada indivíduo, psíquica, da história de vida do indivíduo, exatamente qual é o problema dele e se ele tem condições de elaborar só ou não. Agora, só para dar uma encerrada, para a gente poder fechar, Haroldo Dutra, palestrante que vocês conhecem, juiz de direito, palestrante espírita, ele tem uma frase que eu acho linda. Ele fala assim, a onipresença de Deus é de uma sutileza tão grande que ela parece ausência. Essa frase é linda,
Mesmo quando você não tem ninguém, lembra Haroldo, você tem Deus. Porque Deus está em todos. O que acontece é condição de nossa existência porque fomos criados por Ele. Deus está em todos. Mas, às vezes, nós estamos ausentes dele por uma questão situacional de percepção. Em último caso, quando a dor for muito grande, você tem que lembrar sempre que você tem Deus. Por pior que seja a situação, Deus está em você, porque Deus está em todos nós sempre. Isso quem diz é Jesus. Lá em João, capítulo 16, versículo 32. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo.